Olá, boa tarde, crianças. Vamos começar a nossa aula de história. Pegue a sua apostila da letra A e abra na página 124. 124 de história. Na nossa última aula, nós começamos a falar sobre a cultura do povo indígena, que é a raiz do nosso país, né? Os primeiros moradores aí do nosso Brasil foram os indígenas. E na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre a cultura deles, que cada tribo, cada aldeia tem costumes diferentes, falam línguas diferentes. Cada cultura segue a sua tradição. Então, nós não podemos ter a ideia que indígena é tudo igual, que todas as tribos são iguais. Não! Cada tribo é diferente, tem as suas próprias culturas, tá bom? E hoje, na página 124, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho nas comunidades indígenas. Como que acontece essa divisão de tarefas dentro das aldeias? Algumas pessoas, nós conversamos sobre isso na aula passada, algumas pessoas são responsáveis por fazer determinadas tarefas e outras pessoas fazem outras tarefas. Normalmente elas são divididas entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis por fazer algumas coisas e as mulheres por fazer outras. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso aqui nesse texto. Acompanhe a leitura na sua apostila, tá bom? O trabalho nas comunidades indígenas. O trabalho nas comunidades indígenas é muito organizado e as pessoas têm grande compromisso com suas funções, pois o senso coletivo é muito forte nesses grupos. Cada um compreende o seu papel e a sua importância para a dinâmica de toda a comunidade. Vamos entender um pouco como funciona na comunidade Chavante. Então, essa parte aqui trouxe uma ideia de que nas comunidades indígenas, cada pessoa conhece a importância do seu papel. Cada pessoa, cada criança, cada mulher, cada homem é importante dentro dessas comunidades indígenas, certo? Vamos lá, então, conhecer um pouquinho sobre o trabalho na comunidade Chavante. Aqui nessa parte amarela, tá bom? Acompanhe a leitura desse texto. Os Chavantes da aldeia Pimentel Barbosa, que moram na reserva indígena com o mesmo nome, trabalham muito, diferentemente do que a maioria das pessoas acredita. Homens e mulheres acordam por volta das 4 horas da manhã e logo partem para o rio tomar um banho matinal, bem de manhãzinha. Logo em seguida, as mulheres fazem o café e preparam as crianças para irem à escola. Os homens, por sua vez, se reúnem no Waran, uma reunião que ocorre todos os dias antes do amanhecer e antes de anoitecer para discutirem, conversarem sobre as atividades, os projetos e as preocupações ali da aldeia. No decorrer do dia, as tarefas são divididas entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis pela segurança e bem-estar das suas famílias. Eles pescam, caçam, cultivam os alimentos, colhem madeira para formar a estrutura das casas, fabricam bordunas, arcos e flechas e são responsáveis pelos rituais da cultura Chavante. Alguns deles são professores nas escolas da comunidade. Outros trabalham como faxineiro, merendeiro, auxiliar de enfermeiro no posto de saúde, entre outras atividades que contribuem com a vida na aldeia. As mulheres cuidam da casa, das crianças, ajudam os seus maridos na roça, colhem palha para cobrir as suas casas, cozinham, fazem farinha de mandioca, cestas de buriti, colares de semente de capim, esteiras de dormir, colhem frutos e raízes do cerrado. Algumas mulheres também trabalham na escola como professoras e merendeiras.
Então, aqui nesse textinho falou um pouco sobre a divisão no trabalho na comunidade Chavante, né? Vocês viram que os homens são responsáveis por fazer algumas coisas e as mulheres outras coisas, né? Além do trabalho na aldeia, nós vimos aqui também que muitos indígenas trabalham em postos de saúde, em escolas. Por exemplo, aqui, lá em geografia, agora eu lembrei, em geografia, vocês viram a foto de uma escola indígena, que, se eu não me engano, era numa comunidade Chavante. O professor era um homem indígena da própria aldeia local, certo? Eu quero que vocês observem com atenção essa ilustração que está aqui. Vamos ler a legenda comigo? Tá assim. Desenho feito por Tissuadze Chavante, que reside na aldeia Pimentel Barbosa, no estado do Mato Grosso. Esse é o nome indígena dele, Tissuadze Chavante, mas as pessoas que não são indígenas conhecem esse rapaz como Dionísio, tá o nome dele aqui ao lado, ó, pequenininho, Dionísio Chavante, tá? Esse é o nome que os brancos deram para esse indígena. Vejam, observem os detalhes desse desenho, o movimento, a forma que ele desenhou as pernas desse homem, nos dá a impressão que ele realmente está em movimento, está andando, né? Observem a cor da pele, que é uma pele morena, característica dos indígenas. Ele acabou de sair de uma caça, ó, tanto que ele tá carregando o animal que ele acabou de caçar nas costas, provavelmente levando para a aldeia, né, para levar o alimento para as famílias lá. Essa pessoa aqui, o Dionísio, que é chamado pelos não indígenas, ele nunca fez uma aula de desenho, nunca fez. Tudo isso aqui que você tá vendo, todo esse capricho, é dom dele mesmo, nunca frequentou uma aula de desenho, certo? Então, antes de nós irmos para a próxima página, eu só quero comentar com vocês que, além dos trabalhos dentro da aldeia, os indígenas da comunidade Chavante, eles também trabalham em postos de saúde, como em faxineira, auxiliar de enfermagem, certo? E também podem trabalhar em escolas, como merendeira, as mulheres, no caso, professora, tudo bem? Vamos relembrar, então, o trabalho dos homens? Olha só. Aqui no texto, antes de eu falar sobre isso, aqui no texto diz que eles acordam às 4 horas da manhã. Gente, 4 horas da manhã o sol nem nasceu ainda. E logo que eles acordam, já vão aonde? Dar um belo mergulho no rio. Já pensou? Tá vendo como é diferente as culturas entre os povos? Já pensou você aí acordar todos os dias, 4 horas da manhã, e mergulhar num rio, aquela água gelada? Para eles é super normal e satisfatório, para eles é uma delícia mergulhar no rio. Até porque na região onde eles moram é muito quente, é super abafado. Então acredito que mergulhar no rio é uma forma deles se refrescar, mesmo que seja logo no início do dia. Agora sim, vamos relembrar. Procura aí no textinho onde que tá as tarefas realizadas pelos homens, ó. Aqui tá falando, homens e mulheres, aqui em cima, pessoal, ó. Tenta ver aí na sua apostila. Homens e mulheres acordam por volta das 4 da manhã, acabei de falar, e logo partem para o rio para tomar um banho matinal. Logo em seguida, as mulheres fazem o café e preparam as crianças para irem à escola. Os homens se reúnem no Arã. O Arã é um lugar dentro da própria aldeia, que é onde eles fazem uma reunião todos os dias antes do sol nascer, bem no início do dia e antes do sol se pôr, tá? No final do dia, para conversarem sobre as atividades da aldeia, os projetos futuros da aldeia, as preocupações, os problemas que precisam ser resolvidos. No decorrer do dia, as tarefas são divididas entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis. Se você tiver, pega o seu marca-texto aí agora e você vai marcar. Os homens são responsáveis pela segurança e bem-estar de suas famílias. Eles pescam, caçam, cultivam alimentos, colhem madeira para formar a estrutura das casas, fabricam bordunas. Vamos ver aqui no glossário o que significa borduna? Objeto de defesa dos chavantes. É como se fosse uma ferramenta, né, de defesa, um arco e flecha. Não é o arco e flecha, mas é um objeto de defesa.
arcos e flechas e são responsáveis pelos rituais. Alguns deles são professores, você pode marcar tudo isso com o seu marca-texto aí na sua apostila, tá bom? Alguns deles são professores e outros trabalham como faxineiro, ó. Eu marquei a palavra professores, não sei se dá pra ver na câmera, talvez não. E a palavra faxineiros, tá? Agora as mulheres, procura aí onde tá escrito. As mulheres cuidam da casa, das crianças, ajudam seus maridos na roça, colhem palha para cobrir as casas, cozinham, fazem farinha de mandioca, cestas de buriti. Vamos ver o que significa aqui buriti? É uma palmeira típica do Cerrado lá do Mato Grosso. É uma planta. Então, quando fala cesta de buriti, é uma cesta feita de material de uma planta, de um elemento da natureza. Que mais que as mulheres fazem? Colares de semente de capim, esteiras de dormir, elas colhem frutos, colhem raízes do cerrado. Algumas mulheres também trabalham na escola como professoras e merendeiras. Então, ó, eu já marquei aqui no meu texto, você pode marcar no seu também, mas ao invés de usar uma caneta ou um lápis, você pode usar o seu marca-texto, assim como eu marquei aqui na observação, tá bom? Então, agora vamos para a próxima página, página 124. Vamos lá? Questão número 1. Preencha a lista de tarefas de homens e mulheres da comunidade Chavante. Em seguida, preencha a lista de tarefas realizadas por homens e mulheres no lugar onde você vive, ou seja, na nossa cidade, tá bom? Então, aqui, ó, essa tabela, ela tá dividida aqui, ó. Homens e mulheres, primeiro, da aldeia Pimentel Barbosa, no Mato Grosso, certo? Ó, essas duas primeiras, homens e mulheres da aldeia. Essas outras, lugar onde você vive, ó. Homens e mulheres do lugar onde você vive, ou seja, da nossa cidade, tá? Então, primeiro nós vamos escrever o que homens e mulheres fazem na aldeia. Vamos lá? Já pega o seu lápis e vamos começar. Bom, aqui a Pro colocou a tabela, mais ou menos do jeito que tá aí na sua apostila, tá bom? Eu vou comentar sobre ela, depois você pode pausar para copiar. Olha só, daquele lado está as tarefas dos homens e das mulheres da comunidade Chavante. Eu sei que na sua apostila tá escrito Aldeia Pimentel Barbosa, mas é a mesma coisa que a comunidade Chavante. Então, os homens, olha só. Você está dando para ver aí? Acho que sim, né? Vamos lá. Os homens, eles caçam, pescam, cultivam os alimentos, colhem madeira, ó. Aqui não deu espaço para eu terminar de escrever madeira na mesma linha, por isso eu coloquei um tracinho para continuar na linha de baixo. Um ponto final e fazem bordunas. Bordunas, a apostila explicou que são o que mesmo? Objeto de defesa dos chavantes. Então, eu coloquei bordunas também como sendo arco e flecha, porque são objetos de defesa, tá? Se você tiver espaço, você pode colocar, além de bordunas, que eles fazem arco e flecha, que, deixa eu ver, são responsáveis pelos rituais na cultura chavante, que eles se reúnem todos os dias no Arã, se você tiver espaço na sua apostila. Se não, você pode pausar e escrever exatamente o que eu escrevi sobre os homens. Já as mulheres da comunidade Chavante, ó, elas cuidam da casa, ajudam na roça, ajudam os seus maridos, fazem farinha, cestos e colares. E também elas cozinham. Tá dando pra ver aí? Claro que tem mais coisas que o texto traz pra gente, como por exemplo, cuidam das crianças, elas colhem palha para cobrir as moradias, né, para cobrir as ocas. Elas também trabalham como professoras nas escolas, como merendeiras. Só que o meu espaço era curto. Se você tiver na sua apostila espaço, você pode colocar todas essas informações, tá? Então, aqui você pode pausar agora o vídeo, tá bom? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. E escrever na sua apostila as atividades dos homens e das mulheres da comunidade Chavante. Do outro lado, assim que você terminar esse,
Pensando nos homens e mulheres da nossa cidade, aí da sua região, do lugar onde você vive. O que os homens fazem, o que as mulheres fazem? Você pode perguntar até para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, irmão, irmã, quem tiver aí com você. Eu colocaria: os homens, atualmente, eles trabalham fora. As mulheres também trabalham fora na nossa cidade. Muitos homens ainda estudam, assim como as mulheres também estudam atualmente na cidade. Muitos homens ajudam em casa e as mulheres também ajudam em casa. Muitos homens criam seus filhos, assim como as mulheres também. Então, quando vocês preencherem esse lado aqui das tarefas dos homens e mulheres da cidade, vocês vão observar que as tarefas são praticamente as mesmas. Muitas coisas que os homens e as mulheres fazem na cidade são as mesmas coisas. Homens e mulheres trabalham fora, vai escrever nos dois. Estudam, escreve nos dois. Cuidam dos filhos, pode escrever nos dois, tá bom? Pode preencher e a Pro vai querer foto dessa página inteira depois, assim que acabar a aula. A questão número 2, você só vai para 2 quando terminar a número 1, tá? Quando você terminar toda essa tabela. A 2 está assim: comparando a divisão de tarefas entre homens e mulheres na aldeia Pimentel Barbosa, ou seja, na comunidade Chavante, comparando essas duas divisões de tarefa, e no lugar onde você vive, que é a nossa cidade, há diferenças na organização do trabalho? Explique a sua resposta. Então, há diferença? Sim. Homens na aldeia, na comunidade Chavante, homens e mulheres têm tarefas diferentes. Já na cidade, as tarefas são quase as mesmas, tá bom? Claro que tem casos, tem famílias que homens fazem algumas coisas e mulheres fazem outras. Mas, no geral, na comunidade da cidade em geral, homens e mulheres atualmente, podem fazer as mesmas coisas. Tudo bem? Crianças, terminamos essa aula. Não esqueça de fotografar e me mandar no chat para eu corrigir a sua atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.